Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. É uma grande alegria estarmos juntos nessa incrível jornada da estrada de fé e ciência. E com muita alegria, sabemos que todo esse conteúdo está chegando a mais de 2.000 cidades aqui. E olha só que incrível, para as pessoas que nos acompanham pela internet, mais de 4 milhões de pessoas recebem todo esse conteúdo aí no seu tablet, no seu celular, aí na sua casa, enfim. É muito bom saber que esse nosso trabalho está chegando até você. E é legal demais saber que hoje nós continuamos nessa jornada ao longo da história, esse mergulho na história, e nós vamos ver a fuga para o Egito. O que é que aconteceu para que a Sagrada Família tivesse que sair lá do território de Israel e tivesse que se refugiar no Egito? O que esses personagens que nós encontramos na Bíblia, qual é a ligação entre eles? Porque toda essa dificuldade em manter vivo essa esperança, esse Deus menino que chegou para salvar a humanidade. Você vai entender um pouquinho mais disso aqui no Crônicas da Bíblia. Vem com a gente! Voltamos aqui com o Crônicas da Bíblia e hoje nós vamos falar de um episódio muito incrível, muito curioso. Aqui com essa narração da famosa fuga para o Egito, que provavelmente você já deve ter ouvido isso na sua catequese, na homilia do padre da sua paróquia, em algum retiro ou encontro em que você foi, mas é interessante que nessa passagem curtinha, alguns episódios da vida de Jesus, de Maria e mais ainda de José, nós temos poucos relatos narrados ali, poucas referências à história. Nós temos que recorrer à tradição oral. Mas é incrível que essa passagem faz com que nas entrelinhas nós podemos entender melhor a relação entre diferentes nações ali. Porque nessa fuga nós temos um trajeto dentro de um Império Romano, na saída do território de Israel, do sul de Israel, para chegar ali no Egito. E nós temos também uma comparação riquíssima entre essa perseguição a Jesus, essa criança que acaba de chegar, esse Messias, esse sinal de salvação do povo, e essa comparação com toda a perseguição que os hebreus sofreram. E nós vemos essa narração lá no livro do Êxodo, com a chegada de Moisés, que vai ser o primeiro grande líder, profeta, legislador, enfim. Ele vai começar a formar este novo povo. Então é bonito que nessa passagem nós temos essa comparação, nós vemos essa semelhança na história do povo de Israel. E aí eu quero convidar você mais uma vez a olhar para esse desenho aqui. É muito importante nós colocar isso lá na cachola, que estamos dentro de um território dominado por Roma. Nós temos que lembrar sempre da poderosa figura do César. É interessante olharmos ali em vermelho tudo o que a expansão militar de Roma conseguiu conquistar e do jeito que dava, eles iam administrando todo esse território. E se você olhar para cá, para baixo ali, você tem um corredorzinho que liga o norte da África ao continente asiático e você tem ali nesse corredorzinho a região de Israel, Canaã. A Sagrada Família vai descer ali, vai passar perto da península do Sinai e vai entrar no Egito. Precisa fugir da perseguição de Herodes. Mas aí você pensa, mas peraí, o que é que um personagem tem a ver com o outro? É interessante porque, eu já falei isso uma vez aqui, Herodes é um rei colocado pelo Império Romano. Ele está muito mais alinhado
com o poder de Roma do que com as tradições, com os líderes e com o próprio povo de Israel. Ele vem da região da Idumeia, por negociações com o poder romano, ele chega a esse cargo de rei. Mas aqui é interessante que também, além dessa relação de poder, nós vemos aí a ação divina. Nós vemos que José, ele é avisado em sonho para pegar o menino e ir para o Egito, porque Herodes procurava matá-lo. Então, é pesado. Nós vemos que por uma intervenção divina, por essa, acho interessante nós usarmos essa palavra, intervenção. Não é interferência, é Deus que vem em auxílio, não é Deus que vem fazer por alguém, obrigar alguém, vai interferir ali na história. Então, ele tem esse aviso, para seguir em frente. Pode passar. Aqui, novamente, nós temos a figura de Herodes. Ele era responsável por todo esse território aqui em amarelo. E aí é interessante o seguinte, quando nós olhamos aqui para cima, nós vemos ali duas cidades em destaque. Por quê? Cesareia, para os romanos, é como se ali fosse a capital, ali fosse a parte mais importante. Ali, futuramente, Paulo vai passar por lá, nós teremos muitos presos políticos que vão passar por lá, as autoridades romanas, outras autoridades que vinham para tratar dos negócios com Roma, iam para lá. E nós temos aqui embaixo, mais ao sul, Jerusalém. Podemos dizer que era o coração daquela civilização, até hoje. Quando estive lá, foi bonito que a guia falou que na história recente de Israel, eles dizem que Jerusalém pode existir sem Israel, mas Israel nunca existirá sem Jerusalém. Então nós vemos o grau de importância para a história de todo esse povo, dessa cidade. E é interessante que quando nós temos esse anúncio desse menino que vai vir, ele acontece ali na região norte. Eles vão descer aqui e aqui na região da Judéia, quando no início aqui do Evangelho de Mateus, nós temos essa necessidade do censo ali para ver quantas pessoas habitam aquele lugar, questões de impostos. Dessa região aqui que a Sagrada Família começa a descer rumo ao Egito. Então olha que incrível. Em uma curta passagem, nós vemos muitas coisas, muitos fatores importantes da história daquele momento. Nós temos aí registros, primeiramente, políticos, as relações entre poderes, as relações entre povos diferentes. Nós temos também informações sobre a intervenção divina. Os autores aqui, quando vão registrar esses fatos, eles deixam muito claro a situação histórico-cultural, mas também deixam muito claro que quem está guiando toda essa história, quem está conduzindo tudo isso, é o Deus de Israel. Então, quando nós olhamos para a Bíblia apenas como se fosse um livro de história, realmente fica muita coisa sem sentido. Ainda que você admita que tudo aquilo ali é 100% verdade, ainda vai continuar muita coisa sem fazer o menor sentido. Porque nós não podemos excluir a presença divina da história da humanidade. E eu queria chamar a atenção de vocês para o próximo desenho, que é um dos que eu mais gostei de fazer, que quando nós imaginamos, quando nós vemos imagens modernas, sobre os santos, do tempo, ali, do finalzinho do período bíblico, ou mais para frente, o período já mais avançado,
da história da igreja, nós temos diversos estilos de arte, né? Alguns mais realistas, temos as pinturas dos ícones, que tem uma certa desproporção, mas é intencional, né? Tudo tem um significado ali. Mas aqui, com essas cores, com um estilo mais oriental, mangá, que eu gosto bastante, mas aqui nós vemos um pouco dessa realidade. Como que eles iam sair da região de Israel para chegar no Egito? Como que um refugiado ele vai sobreviver? Como ele vai conseguir sair de um território e entrar no outro? Eles saem em um contexto, né, político em que está acontecendo um censo, ou seja, as autoridades romanas estão ali, estão olhando as pessoas, estão contando as pessoas, estão fazendo as contas, eles querem saber de onde você é, para onde você está indo, você tem permissão para isso, né? E eles estão entrando na terra do Egito. Você tem ali autoridades romanas também, como nós vimos no primeiro mapa, era uma região dominada pelo Império Romano. Então, como é que você vai para onde você for, você não consegue sair de dentro do Império. É complicado para a Sagrada Família isso. E aqui é interessante, hoje quando nós vamos viajar, pense o seguinte, você pega o seu carro, pega sua moto, ou você vai de ônibus, vai de avião, alguma coisa assim, você faz a sua mala e a estrada está pronta, né? As vias aéreas já estão sendo monitoradas, você consegue agendar aí a sua passagem, você consegue escolher a sua poltrona, você tem vários lugares que você pode parar para comer alguma coisa, para descansar, enfim, é muito mais simples. Mas imagina você tendo que fugir de pessoas que querem realmente matar a sua família. E detalhe, a confiança que você tem nesses atos de fuga é um sonho. É um sonho. Imagina José como líder dessa família, por causa de um sonho. Ele teve que convencer Maria, tiveram que arrumar as coisas, tiveram que escolher rotas mais perigosas, tiveram que muitas vezes viajar de noite. É interessante que o seguinte, pode voltar para o primeiro mapa. Aí. É interessante que, embora esteja aqui de vermelho, né, eles vão sair ali da região de Israel, vão para o Egito, mas aquela região, ela é muito quente. É impressionante, tem lugares ali que para você conseguir viajar, e lembrando, detalhe muito importante, na condição de refugiados, você precisaria viajar à noite. Quem tem filhos sabe como que é difícil viajar às vezes com criança. Não adianta, a criança vai chorar, a criança ela precisa de um certo conforto, o corpo ainda está fraco, não aguenta tantas viagens, uma viagem tão longa. E imagina com os recursos daquela época, você viajar. E cada lugarzinho aqui que Jesus tivesse que ir, vamos lá, para a região da Mesopotâmia ou para o outro lado da África, ou que eles saíssem subindo aí para o norte, como é que você foge do Império Romano naquele momento? É complicado, para onde você vai, você vê o vermelho. E aí, é com essas condições, muitas vezes tendo que se guiar por estrelas, não temos registros de que José conhecia essas rotas. Não temos registros de que Maria alguma vez tinha ido viajar, sabia por onde estava caminhando. Então é incrível saber que essa primeira igreja, eles deram esse gigantesco passo na fé. E movidos por coisas que hoje para nós são nada. Quando vamos fazer uma viagem, a gente fazemos tantos cálculos, vemos tanta coisa, planejamos, fazemos o roteiro, tem que levar carrinho de criança, tem que fazer isso. E eles às pressas precisaram
sair, precisaram fugir, né? E nessas condições, com às vezes um sol muito quente, algumas vezes lá em Israel e na região da Península do Sinai, o sol lá é de castigar, gente. Parece que tem um sol para cada pessoa. É complicado. E à noite não tem aonde você se proteger, porque é aberto, é muita pedra. Então são climas complicados, de extremo frio, extremo calor. Imagina uma criança recém-nascida tendo que passar por tudo isso. Então, esse mergulho na história nos faz entender que as poucas distâncias entre essas linhas aqui da Bíblia, na verdade, na geografia, são distâncias enormes, são dificuldades enormes. E quando mergulhamos aqui, quando nós estudamos, quando nós trilhamos esse caminho de fé e ciência, nós temos mais noção desse amor de Deus pela humanidade, desse amor de Deus por você que está nos acompanhando aqui. E é esse passo na fé, é esse mergulho na história que o Crônicas da Bíblia quer proporcionar para você. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já você vai estar aqui conosco para continuarmos a saber mais sobre essa incrível jornada, né, da saída de Israel para chegar no Egito. Até já. Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia e agora, neste momento, eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo aqui no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no versículo 13. Olha só que interessante. Temos aqui: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos e a José disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Olha que interessante. Pensa o seguinte: se coloque na situação de José. Você tem um sonho, a vida já não está tão fácil, você tem que se deslocar por causa de todo um contexto político. E aí, quando parece que está melhorando, você tem um sonho estranho, nós chamamos de sonho profético e tal, mas você tem um sonho esquisito, uma experiência surreal, e você vê alguma coisa, você ouve alguma coisa, você não sabe explicar direito, você sente, mas você não sabe explicar. E você só sabe de uma ordem: olha, pega o seu filho, pega sua esposa, vai para o Egito, porque estão querendo matar vocês todos. Com base nisso, ele teve que seguir essas ordens, senão todos ali iriam morrer. E é bonito que quando nós vemos aqui a observação dos autores, né? O livro leva o nome de Mateus, mas nós sabemos que toda a igreja, em conjunto, pensou, viveu, sofreu e produziram também. Essas primeiras comunidades foram os berços dos primeiros escritos do Novo Testamento. E é interessante que ele fala, ali permaneceu até a morte de Herodes para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que interessante, nós vemos esse link, essa amarração, esse laço entre o Antigo e o Novo Testamento. As pessoas, como nós já vimos no outro episódio,
esperavam por um Messias, ouviram profecias sobre o Messias. E para que as novas gerações, aqueles que fossem passar por um processo de conversão, ouviriam as palavras dos apóstolos, mas ficariam, poxa, mas eles estão falando do Messias de verdade? Sim, porque olha, o profeta do nosso povo lá atrás deu esse sinal, olha esse sinal acontecendo. Então nós vemos essa necessidade de na escrita, na produção desses livros, existir esse laço entre o antigo e o novo. E que fantástico hoje termos esse privilégio de podermos ler, pesquisar, mergulhar na história e, com o auxílio de alguns desenhos, nós conseguimos viajar no tempo. E olha que interessante, quando nós olhamos aqui no versículo 19, nós vemos mais um registro muito importante e que mostra a fé muito bem construída, uma fé muito resistente deste personagem. Diz aqui, com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Quanto tempo isso demorou? Imagina, você, nessas condições, ir para uma terra estranha, por causa de um sonho. E você tem que esperar um outro sonho para você poder voltar para sua casa. E é interessante o seguinte, pensa o quanto esse cara teve que ser forte na fé, quanto esse personagem precisou ser paciente para esperar um novo comando para voltar para a terra da sua família. E nós vemos sempre esse link que os autores, os redatores, vamos dizer, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a profecia do profeta lá de trás. Então é bonito ver sempre esse laço, essa amarração, Antigo e Novo Testamento. E olha que incrível, eu pude ensinar sobre isso, pude falar sobre isso, quando estive com o nosso grupo da Peregrina Brasil, lá em Israel. E fizemos o roteiro que se chamava A Rota do Êxodo. Era muito legal que nós meditávamos justamente isso que nós falamos aqui nesse episódio. Um misto de saída do povo hebreu, do tempo lá no Egito, e também a chegada da Sagrada Família, que fugia de Herodes e ia começar uma vida, sabe lá Deus até quando eles ficariam ali. Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós vemos essa relação de certa forma, escravos, de dominados. Tinham que sair de uma condição complicada. E aqui, com o grupo, aqui nós estávamos em um lugar muito especial, onde posteriormente aqui, nos evangelhos, nós vamos ver o convite de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos a igreja que aos poucos ela começa a ganhar uma estrutura. E aqui, à frente do grupo, rezando com o grupo, explicando essas coisas, falando da importância do estudo, falando da graça que nós tínhamos alcançado em poder ler, meditar, rezar no local em que as coisas aconteceram. Então isso é uma experiência incrível, é muito bom estar ali na frente e olhar nos olhos de cada peregrino e ver que aquela experiência está causando uma coisa boa aqui dentro, que eles estão vivendo experiências fantásticas
de fé e de ciência, uma leitura do Evangelho, uma aceitação daquilo que Deus tem para nós, mas de forma consciente, uma forma que não é pelo medo, não é impondo um alerta sobre o inferno ou que você não é de Deus, não. É amor, é estudo, é conhecimento, é carinho, é uma oportunidade fantástica de caminhar por esses lugares em que tudo aqui que está narrado aqui, nós desde criança ouvimos tantas histórias, nós ali temos essa grande oportunidade de aprender, de ler no local em que tudo isso aconteceu. Então fica aí o convite para você vir peregrinar conosco. Aqui embaixo estão todas as informações e vou ficar muito feliz de ter você no nosso grupo. E é isso aí, gente. Hoje nós encerramos por aqui. Esse foi o episódio de hoje de Crônicas da Bíblia e eu espero por vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe você.